Por que o marxismo deve ser considerado uma religião? Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Olá pessoal, hoje eu gostaria de fazer uma reflexão mostrando que o marxismo é uma religião. Pode ser vista como uma religião do avesso, uma religião contrária, uma religião que se apresenta como antítese, seja como for, mas o marxismo de fato é uma religião. Por que isto? Porque a gente vai perceber que na sua estrutura você tem ali todos os elementos do cristianismo. Ah, mas o marxismo não é ateu? Sim, ele se coloca como ateu. E nós vamos perceber que o ateísmo, na verdade, é uma discussão filosófica que está embasada no problema do mal, da existência do mal. Os gregos antigos já discutiam sobre isso, né? O mal existe, então como é que o mal existindo, como conceber a existência de um Deus ou de uma divindade boa que permite esse mal? Até que ponto ele é poderoso para permitir esse mal? Mas nós não vamos discutir isso. A teologia já possui uma discussão vasta sobre isso e o ateísmo é, na verdade, falta de desejo ou mesmo preguiça de desenvolver uma tese mais aprofundada. Porém, o ateísmo ele não deixa de ser uma religião. Porque desde a sua construção, sobretudo no século XVIII, falando nesse ateísmo moderno, nós vamos encontrar, por exemplo, um filósofo franco-alemão chamado von Holbach, ou Barão de Holbach, que já vai estabelecer essa discussão mais consolidada da inexistência de Deus, da inexistência de uma divindade. Claro que nomes como Feuerbach, como Freud, são importantes nisso, inclusive na tese de que Deus é uma construção humana. Eles se baseiam lá em Kant, quando Kant ele desfoca o objeto, ele passa a focar o sujeito, tornando, portanto, o conhecimento absolutamente subjetivo, ou seja, é o sujeito que constrói a realidade. O objeto não faz absolutamente nada. Então, cada um constrói o mundo ao seu bel prazer, e a gente vai entender onde nós chegamos hoje com os absurdos, né? com essa tara de que tudo é construído, não existe nada, não existe qualquer coisa fora de nós que possua uma natureza intrínseca. Não, tudo é construído. Essa neurose toda. Porém, com base nisso, eles disseram que Deus também é uma construção, é um delírio humano. E Karl Marx, obviamente, se aproveita dessa tese para construir a sua grande teoria social, a sua teoria filosófica, materialista, que nós conhecemos como marxismo. Só que ao olharmos a estrutura do marxismo, nós vamos perceber que está lá presente as estruturas do cristianismo, as estruturas do evangelho. Inclusive, o David Coussis, que é um filósofo canadense, ele vai demonstrar isso com muita clareza, mostrando as etapas. E eu quero me aproveitar dele para trazer aqui a nossa reflexão. Se não, vejamos os paralelos. Por exemplo, o cristianismo ele fala de um período onde não havia pecado. É o período do Éden, quando os nossos primeiros pais estavam lá e eles não tinham pecado. Ora, o marxismo, sobretudo Engels, vai estabelecer também essa lei, dizendo que a humanidade vivenciou um momento pré-capitalista onde não havia propriedade privada. Então todos viviam bem, tranquilo, não havia maldade. Todos estavam ali tranquilos, em paz, na sua convivência. Então, percebe? Existe um período no marxismo onde o mal ele não está instaurado. Obviamente, o mal econômico e social. O Evangelho vai dizer que há a queda, quando os nossos primeiros pais eles cedem à tentação de Satanás, que aparece na forma de uma serpente, e eles então comem do fruto proibido, e aí então você tem a entrada do pecado, e aí você tem a degradação da humanidade. O marxismo vai dizer algo muito semelhante com relação à propriedade privada. O fruto proibido do marxismo é a propriedade privada. Obviamente que eles bebem das fontes de Jean-Jacques Rousseau, dizendo que esse homem, por natureza, é bom, mas ele se torna depravado por conta dessa criação do que eles chamam como propriedade privada. Então, a propriedade privada é a queda.
É a queda no marxismo. O cristianismo, ele vai dizer que existe uma redenção. A redenção, obviamente, é a vinda do Deus encarnado, né, que adentra a história humana, e ele morre, então, dando sua vida para que os eleitos eles possam ser alcançados. O marxismo vai estabelecer a mesma coisa dentro da sua teoria. Eles vão dizer que a redenção está na revolução. A revolução, de fato, é o elemento redentivo, salvífico da sociedade. E ela vai atingir os eleitos. Quem são os eleitos? Os eleitos é a classe proletariada. Assim como no cristianismo você tem aqueles que são destinados ao inferno e aqueles que são destinados ao céu, obviamente me refiro à teologia reformada, da mesma maneira o marxismo. Ele vai dizer que os capitalistas, os burgueses, eles estão fadados à morte, estão fadados a deixar de existir, a inclusive deixarem essa existência de maneira muito violenta. E o proletariado, então, é a raça eleita para atingir essa redenção. E qual é o final de tudo? Ora, o final do Evangelho é o céu. É aquilo que as Escrituras Sagradas chamam de as bodas ou o casamento do Cordeiro, quando todos os eleitos estarão unidos ali, ao redor de Cristo, vivendo toda a eternidade, num ambiente sem a presença do mal, sem a presença da tentação, onde todos não irão mais pecar, todos estarão ali unidos. Só que isso vai acontecer na eternidade. Não é nesse plano atual terrestre, mas na eternidade. O marxismo também crê na mesma coisa. Ele vai estabelecer a sua esperança na utopia. Só que essa utopia é uma construção meramente humana, é uma construção social. É uma construção que se dá aqui nessa terra. Mas qual é o alvo de todo comunista? Qual é o alvo de todo marxista? É a grande utopia. É essa vivência de uma sociedade onde não existirá mais o pecado. O que é o pecado? Propriedade privada. Deixará de existir e todos então alcançarão esta glória. E vejam que para o marxismo, toda essa trajetória histórica, ela é determinista. Isto vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, Karl Marx dizia que essa revolução redentiva para essa classe eleita, que é o proletariado, vai acontecer. Então, o que é isso se não uma religião? É uma religião pagã, é uma religião que possui a total ausência de Deus e do Evangelho, mas as suas estruturas estão ali. Portanto, nesse sentido, é que eu gostaria de enfatizar algo que depois eu quero fazer um vídeo específico quanto a este assunto, mas eu já quero enfatizar aqui, por isso que é simplesmente uma contradição alguém se dizer cristão e se dizer socialista ao mesmo tempo. Porque ele está tentando servir a dois senhores, a duas divindades. Ele está tentando servir ao Senhor e está tentando servir a Mamon, a essa filosofia marxista, que é de cunho religioso, onde possui um determinismo, onde possui uma esperança nessa terra. Enquanto o cristianismo fala que não há esperança para essa terra, a esperança está no céu, o marxismo vai dizer que sim, há esperança para essa terra. Portanto, é absolutamente incompatível. Por isso, quando alguém que é cristão, ele se apercebe de que o marxismo é uma religião pagã, ele vai descobrir que é absolutamente impossível ele conciliar as duas coisas. Ou ele se prepara para o céu, ou ele se prepara para a utopia. Só que, claro, na minha concepção, ou ele se prepara para aquilo que é verdadeiro, que é o céu, ao lado de Cristo, ou ele vai viver essa mentira, onde o mundo todo caminha cada vez mais para uma distopia, mas ele acredita que não, que nós caminhamos para uma utopia. Bom, gente, por hora é somente isto. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.